Em função do último vídeo em que eu cantei o Lula lá para comemorar a destruição da balsa garimpeira no Rio Fresco, dentro da terra indígena Kayapó, Marcos Rigo escreveu: deve ser elogiada a ação da PF e FUNAI, mas é muitíssimo pouco para voltar a acreditar que o Lula é um bom candidato para 2026. Marcos, não é que Lula não é bom, não. Lula é péssimo. Eu comemorei porque tinha que comemorar. Mas do ponto de vista da necessidade de parar essa tragédia da destruição da Amazônia, que nunca queimou tanto quanto está queimando agora, o Lula é uma terrível opção. Você viu a nota de pesar dele em função da morte de Delfim Neto? Delfim Neto, economista, professor e ministro. Delfim Neto foi economista, professor. E eu, como filho de economista e filho de professor da Unicamp, eu convivi muito desde pequeno com gente que falava muito de Delfim Neto. Então eu ainda criança tinha uma noção muito clara de como ele era perverso, sinistro e destruidor. Não tinha noção completa da importância que ele teve no processo de destruição da Amazônia, mas logo isso ficou muito claro para mim. Ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. Durante 30 anos eu fiz críticas ao Delfim Neto. Na minha campanha em 2006, pedi desculpas publicamente, porque ele foi um dos maiores defensores do que fizemos em políticas de desenvolvimento. Pois é, a usina hidrelétrica de Belo Monte, cujo lago está aqui atrás de mim, teve a marca das mãos sujas de Delfim Neto, que já começou a pensar nela lá na ditadura, quando ele abriu também a Transamazônica, a BR-163, a 319, essas estradas que estão agora levando a floresta amazônica à ruína. E Lula levando adiante o projeto de Delfim Neto. E inclusão social que implementei nos meus 2 primeiros mandatos. Delfim participou muito das discussões de políticas públicas daquele período, quando o adversário político inteligente nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes. Em um curto espaço de tempo, o Brasil perdeu 2 referências do debate econômico do país: Delfim Neto e Maria da Conceição Tavares. Fica o legado do trabalho e pensamento dos 2, divergentes, mas ambos de grande inteligência e erudição, para ser debatido pelas futuras gerações de economistas e homens públicos. Meus sentimentos aos familiares, amigos e alunos de Delfim Neto. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República. Colocar a Conceição junto da nota de pesar de Delfim Neto foi uma cachorrada, mas assim, sem tamanho. Conceição odiava visceralmente Delfim Neto. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que eu digo, do demo. Isso é... Ela estava falando do Delfim Neto. Coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Deputada. Eu pertenço à esquerda tradicional. E é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam. E é sempre os pais que ensinam, antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia.
Aí ela está claramente falando daquela famosa metáfora de Delfim Neto de esperar o bolo crescer para depois dividir. Uma vez viajando num carro com ela, eu pequeno ainda, fui fazer uma piada. Imagina se Conceição encontra Delfim Neto. Ela ouviu isso. Ela me deu uma descompostura tão feia que me traumatizou por muitos anos, né? Virou para mim e gritou: você acha que eu tenho interesse de encontrar com aquela vaca gorda? E eu morri de vergonha, mas deu para perceber o tanto que ela não gostaria de ter sido colocada junto com ele nessa nota de pesar de Lula. Vamos dar uma olhada como é que está nesse exato momento o legado de Delfim Neto que Lula está administrando. Para isso, eu vou usar o aplicativo Windy. Windy é um ótimo, se você vê em tempo real as queimadas na Amazônia. E tem uma versão grátis que é excelente. Recomendo a todos que baixem para verem com seus próprios olhos. Então vamos lá, a gente abre o aplicativo e aí um mapa da América, o mapa está naquela camada que mostra o monóxido de carbono. Esses pontos brilhantes que vocês vão ver na tela são incêndios ativos, né? Então escolhendo a camada, monóxido de carbono. Então veja aí, olha só. A Amazônia, toda a Amazônia do oeste, né? Toda a Amazônia ocidental queimando forte, né? E a gente vê aí Porto Velho, a cidade de Porto Velho, e duas linhas principais de incêndios ativos, né? Uma mais ao norte e outra virada e outra mais em direção ao nordeste, né? Então a gente vai primeiro com aquela que vai para o norte. Tá vendo a linha de focos de incêndio? Vamos nos aproximando até que o mapa mostra uma estrada, né? Que estrada é essa? Ó, é a BR-319. Cheia de focos de incêndio. Que foi aberta na época da ditadura e agora o ministro dos Transportes de Lula tá querendo reabrir, né? Torná-la trafegável novamente, porque ela não... Na boa parte da sua extensão ela não é. Aí aqui, olhando uma outra linha de focos de incêndio, tá? A gente vai se aproximar novamente e vai ver outra famosíssima, a mais famosa de todas, estrada da época da ditadura. É a BR-230, também conhecida, muito mais conhecida como Rodovia Transamazônica. Fernando Haddad escreveu: o professor Antônio Delfim Neto merece respeito por ter se dedicado ao progresso econômico brasileiro. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Progresso, Haddad, progresso. Dá uma olhada nessas estradas que Delfim Neto abriu pegando fogo. Dá uma olhada na Amazônia se acabando agora. Sabe o que isso vai significar para o resto do país? Seca, miséria, fome e ruína. E você acha que isso é progresso? Aí que a gente vê que não tem jeito mesmo, que nós estamos muito ferrados. Vinha o Ciranha subindo em suas redes. Ortega y Gasset dizia que o homem é ele e sua circunstância, escreveu Ciro Gomes. Delfim Neto, de quem tive o privilégio de desfrutar sua amizade, é um desses cérebros especialmente qualificados que o Brasil produz de vez em quando. Aí o Gregório do Vivier, com o timing perfeito da piada, escreveu no Twitter: eita ciranha! Ora, qualquer um derrota o Bozoringa. Ele nem tem superpoder algum. Já eu tenho grandes poderes e grande responsabilidade. Não sei se é verdade que qualquer um derrotaria o Bozoringa. Talvez fosse só o Lula mesmo. E o grande poder do Bozo era ser explícito e assumido na defesa desse pessoal que está fazendo essa destruição da Amazônia, que queria garimpar à vontade, invadir terra indígena à vontade, atirar em trabalhador sem terra à vontade. Então, na verdade, a gente tem Haddad, Lula, Dilma e Ciro Gomes, todos esses querendo levar adiante o plano de destruição de Delfim Neto.
Então, que esperança que a gente pode ter na política? Em 2022, a minha grande preocupação era evitar que Bolsonaro levasse essa, porque além de toda a destruição, ainda tinha uma carga de bandidagem muito mais intensa. E foi por isso que, na época da campanha, eu cheguei a produzir alguns vídeos bastante ilusórios, para tentar ajudar o Lula a ganhar de todo jeito aquelas eleições. Bora dar uma olhadinha numa das peças que eu compus. Esse videozinho eu fiz com imagens que eu recebi de um caminhão madeireiro com adesivo de Bolsonaro pegando fogo. Botei a música de Lula por trás, ficou lindo. Eu postei isso no Twitter, na época eu não trabalhava no YouTube, e aí ele foi compartilhado vários milhares de vezes durante a campanha. Sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Meu desespero era tão grande com a perspectiva com a possibilidade da vitória de Bolsonaro, que poderia significar a destruição do meu riozinho ali na beira da aldeia Ucre, né? Porque os garimpeiros estavam chegando perto, que eu me iludi que essa seria a imagem do governo Lula, né? Caminhões madeireiros queimando, e ajudei a iludir muita gente também nessa. O Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, onde dignidade. Lula lá, o Brasil merece. Aí eu mostro imagens de uma castanheira gigante lá na terra indígena Caiapó. E brilha nossa estrela. Talvez o medo justificado de uma vitória de Bolsonaro me perdoe por essa peça de auto-enganação. Se você acha que isso foi mico, dá uma olhada no artigo que eu escrevi na época pro Contrapoder. A volta de Lula ao Planalto e o futuro da região amazônica. Artigo de Rodolfo Salme, publicado dia 14 de julho de 2022 no Correio da Cidadania. Ué, mas você não disse que tinha escrito pro Contrapoder? Sim, é verdade, mas terminou saindo no Correio da Cidadania. Porque o meu amigo Marino, editor do Contrapoder, não se conformou com tamanha dose de autoilusão que eu depositei naquele artigo. Rodolfão, meu caro amigo, tudo bem? Cara, eu ainda não publiquei seu texto, eu vou te falar porque agora. Eu tava pra te escrever e te falar, mas enfim, não consegui me organizar, agora eu consegui. Eu falei, vou tirar alguns atrasos de algumas coisas aqui. Eu li o seu texto, eu acho que tá um texto ok. Acho que tá um texto ok. É assim que eu começo, com um leve elogio antes de descer o sarrafo quando eu tô numa banca daqueles TCCs bem complicados. Deixa eu pegar ele aqui. Mas tem algumas coisas que não batem com o que a gente discute no Contrapoder, né? Bastante assim, e o meu receio maior não é a nossa linha editorial, é isso, mas a questão, eu vou colocar desse termo, mas acho que a gente tem intimidade para falar dessa forma, que você vai quebrar a cara, entendeu? Ah, entendi bem, Marino, tá certíssimo. E era isso, eu acho que no fundo eu também sabia que eu ia quebrar a cara, né? Mas eu segui naquele trabalho de autoilusão
e de fato quebrei a cara. Bora dar uma olhadinha no que eu escrevi no artigo? A verdade é que eu enjoei de escrever como o governo Bolsonaro é bandido, destruidor e tem feito de tudo para acabar com a floresta amazônica. Pois é, depois de 3 anos e meio, né, chamando ele de bandido, genocida, destruidor, miliciano, tem uma hora que cansa mesmo. Ainda mais que é muito mais interessante discutir com a própria esquerda sobre os problemas do Lula e do PT e da esquerda de modo geral. Muita gente tem escrito sobre isso melhor do que eu, de forma mais detalhada. Posso até estar sendo precipitado, mas me arrisco a dizer que esse governo acabou, que a eleição de Lula é certa, que ele tomará posse e será o futuro presidente. Pois é, no fim das contas a eleição foi mais difícil do que eu imaginava, mas eu estava essencialmente certo nisso aí. Se eu errar alguma dessas previsões, me perdoem, mas é desse ponto que eu começo a minha reflexão. Quando Lula tomar posse, o Brasil estará economicamente arruinado e o povo cheio de esperanças no presidente que, uma vez, quase acabou com a fome e com o desemprego. Mas ele pouco poderá fazer no curto prazo. No entanto, a extrema-direita não desaparecerá e fará de tudo para desestabilizar o novo governo. Até aí eu tava indo bem, né? Tá tudo muito correto, quase profético. Mas era fácil adivinhar, né? Isto posto, estará ele disposto a travar uma verdadeira guerra contra centenas de milhares de garimpeiros, grileiros e toda a elite econômica de uma área equivalente a mais da metade do território nacional? Não, você é burro, cara, que loucura. Claro que não, né? E eu já tinha elementos para saber disso, né? Aí que começa o problema, aí que começa a autoenganação pesada. Uma guerra necessária para pôr um freio na destruição acelerada da floresta que ora apavora o mundo. Porque esse povo não vai aceitar recuar pacificamente. Acredito que nem Lula saberia responder a essa questão. Como você é burro. Eu tava querendo deixar um Lula em branco, né? Um Lula que pudesse se tornar até ecologista, né? Na minha imaginação. Mas acho que Lula já sabia muito bem que o plano era virar o Lula ecologista na campanha e depois governar como ele sempre fez, né? E sempre deu certo, entre aspas. E caso estivesse disposto a enfrentar essa gente, eu mesmo também acharia prudente não o dizer antes do tempo, para não pôr em risco a eleição que estou dando como certa. Pois aí eu já estou passando pano pro discurso fraco do Lula na época da campanha. Mas tem um quê de verdade aí também, né? Imagina, Lula não perdeu por muito pouco, né? Imagina se ele falasse, não, vamos distribuir a terra, vamos parar o desmatamento, vamos botar um fim aí na degradação ambiental. Será que ele teria sido eleito naquele? No entanto, algumas declarações recentes dele, Lula, sobre a região amazônica me deixaram especialmente preocupado. Como o texto lido ficou um pouco longo, eu vou acelerar um pouquinho a velocidade da minha voz. Estão todas em uma entrevista que ele deu à rádio Band News de Manaus. Em 80% da entrevista, falou coisas certíssimas e que não vem ao caso comentar agora, porque já declarei meu voto nele no primeiro turno e estou escrevendo para outros que também certamente já tomaram a mesma opção. Marcos, aquele assinante do canal que mandou a mensagem, mandou o comentário que abriu esse vídeo.
Em 2026 eu não pretendo sair dando apoio logo no primeiro turno, não. É claro que se for Lula contra um bolsonarista eu vou terminar votando nele, mas não é um candidato que a gente assume, que a gente já começa a conversa agora dando como certo que é ele mesmo. A gente precisa de coisa muito melhor. Então vamos aos problemas. Lula defendeu a reabertura e pavimentação da BR-319, que ligaria Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Empresários teriam dito a ele que essa obra é fundamental para o desenvolvimento da Zona Franca. Disse que, se feita com todo cuidado, incluindo até pontos de travessias de animais, teria um impacto ecológico desprezível. Papo furado isso de feita com todo cuidado, né? Você já está na metade do teu governo e essa estrada está nesse momento, como eu mostrei no começo do vídeo, queimando alucinadamente, né? Então que cuidado é esse? Que a estrada nem começou a ser as obras de melhoria, nem estão avançando como as pessoas de fato querem e já está tudo queimando, né? Então você vê que é papo mole do Lula, né? Ecologistas têm pânico da ideia de pavimentação da estrada, pois ela corta uma das áreas mais preservadas da Amazônia, com florestas prístinas e povos isolados. E, ao mesmo tempo, próxima de uma potente frente de colonização que se estende por toda a região sul da floresta. Ao defender que a obra seria viável se feita com todo cuidado, Lula incorre no mesmo erro que já cometeu lá atrás no seu primeiro governo, quando avançou com a pavimentação da BR-163, enquanto criou inúmeras unidades de conservação no seu entorno, momentaneamente contendo os desmatamentos. E eu incorri no mesmo erro lá de trás, de 2002, quando achei que Lula talvez não fosse seguir com esses planos, né? Claro, não me arrependo de ter votado em Lula, né? Não me arrependo até de ter votado em Lula já no primeiro turno, nas últimas eleições. Agora, a autoenganação, depois de um tempo, fica bastante vexaminosa. O erro foi ignorar o fato de que os ventos políticos sempre mudam e que a governança, que uma hora é forte, sempre pode ser enfraquecida. Não precisou nem o PT sair do governo e, sob Dilma, os desmatamentos se alastraram ao longo da BR-163. Mais tarde, com Bolsonaro, a região se tornou o principal foco de desmatamento na Amazônia. O estado atual de calamidade, evidentemente, é responsabilidade do atual governo. Lembrando que eu escrevi esse artigo em 2022, né? Então, quando eu falava atual governo, eu estava falando do governo Bolsonaro. Apesar de que o estado de calamidade atual, agora em meados de 2024, já é responsabilidade do atual governo Lula também. Mas precisamos admitir que também é, em boa parte, culpa de quem investiu na pavimentação daquela estrada em primeiro lugar. Se Lula, em seu provável próximo governo, persistir com a ideia de recuperar a BR-319, cedo ou tarde a mesma coisa acontecerá. Resta perguntar àqueles empresários: se a estrada pavimentada é tão importante para a Zona Franca, como que ela já chegou tão longe sem esse acesso? Então, em nome da preservação da floresta, que está sendo devastada rapidamente nesse momento, não se poderia seguir sem esse acesso ecologicamente tão perigoso? Outro ponto extremamente problemático da sua entrevista foi sua defesa das hidrelétricas no Rio Madeira e de Belo Monte, no Xingu. Só não arranquei os adesivos de campanha de Lula do carro ao ouvir isso, porque são muitos. Nossa, ninguém aqui na cidade tinha mais adesivo do Lula no carro do que eu. Eu só andava de camisa vermelha, até hoje estou andando, não por empolgação, na época era campanha, hoje em dia é porque são as roupas que eu tenho. E porque um amigo que entende das sutilezas da política me alertou que Lula não poderia fazer diferente nesse momento, mesmo que tivesse arrependido ou se não tivesse disposto a construir grandes hidrelétricas na Amazônia. A campanha é hora de defender suas administrações anteriores e ponto final. E a forma como você está colocando isso dificulta. Eu vou dar um exemplo aqui. Fez o hidrelétrico, chegou só no ranking adesivo da campanha do Lula,
de um carro a ouvir isso, porque são muitos. E porque um amigo que entende a sutileza política me alertou que Lula não poderia fazer diferença no momento, mesmo que estivesse arrependido ou não estivesse disposto a construir novas grandes hidrelétricas na Amazônia. A campanha de defender suas administrações anteriores, e ponto final. Não, cara. Ele fez Belo Monte e ele se orgulha de Belo Monte. Haddad se orgulha de Belo Monte. O Lula falou que ia voltar Belo. Ele vai fazer outras. Isso tá vendo, é uma ladainha que o cara, teu amigo, falou. Marino, você estava certíssimo no seu áudio. Lula tem orgulho de Belo Monte. Lula quer levar adiante os planos da ditadura de Delfim Neto. E Haddad também acredita nisso, né? Inclusive, nesse momento, eles estão planejando novas hidrelétricas no Rio Tapajós, no Rio Madeira, enfim, por toda a Amazônia. Você estava absolutamente coberto de razão. Aí que Lula disse que os ambientalistas o criticavam por essas obras, pois eram contra hidrelétricas de modo geral. Portanto, seriam contra todas as hidrelétricas em qualquer lugar, em qualquer situação. Comparando a divergência àquela de torcida de times de futebol rivais. Nem preciso argumentar que cada obra deve ser avaliada em seu contexto específico. Lula entendeu tudo errado e segue repetindo a história como se os ecologistas fôssemos todos estúpidos. Quando você entra na crítica, você entra na crítica certa, mas quando você fala, não, eu não vou fazer a crítica, você titubeia muito. Sim, é verdade, eu fiz a crítica, mas titubeei muito porque ali eu já estava em campanha, né? Então, uma pessoa em campanha não é totalmente honesta, porque se eu fosse totalmente honesto, talvez eu não ajudasse muito Lula a se eleger e o pânico de Bolsonaro ganhar naquele momento era grande. Lula sempre foi um desenvolvimentista, enquanto Bolsonaro é um bandido da pior espécie. Por isso que estamos com o primeiro. Agora, será ele capaz de controlar a bandidagem alucinada que tomou conta da Amazônia? Não está se mostrando capaz. E não é porque a FUNAI e a Polícia Federal destruíram aquela balsa de garimpo no caminho para minha aldeia que eu vou achar que a coisa está indo bem na Amazônia de modo geral. A terra indígena Yanomami continua invadida, está tudo pegando fogo, a situação é desesperadora. Ele vai fazer a reforma agrária de que tanto precisamos? Não vai, aliás, não está nem falando no assunto, nem ninguém da esquerda está falando desse assunto. Ou vai permitir a construção da Ferrogrão, cujas terríveis consequências já foram bem descritas por Thelma Monteiro. Tá tocando a Ferrogrão, sim. Botou o Renan Filho para cuidar disso e tá atropelando os ambientalistas, deixando a boiada da Ferrogrão passar. Você vê que na época eu nem tinha começado a trabalhar em vídeos com Thelma Monteiro e já estava falando dela, né? Eu sou fã dela há muito tempo. Vai acabar com garimpos, zerar os desmatamentos e pôr um controle rígido sobre a mineração? Queimou aquela balsa garimpeira, né? Eu acho que o riozinho hoje, o riozinho da aldeia Ucre, ele tá mais seguro, tá mais protegido, certamente, do que estava anos atrás, durante o governo Bolsonaro. Mas não dá para dizer que acabou com o desmatamento. O desmatamento tá altíssimo e não há controle, não há nem sinal de controle rígido sobre a mineração. Ou vai se unir novamente às elites locais, nos deixando, mais uma vez, uma ou outra sobra. Ah, sim, esse é o plano, né? Basta ver o plano Safra, né? Bilhões e bilhões, um plano recorde de fomento ao agro. Só não está mais unido às elites locais porque eles não querem, né? Agora eles querem, ficaram mal acostumados com Bolsonaro, eles querem Tarcísio ou qualquer coisa do gênero. Seria muito fácil para ele ser muito melhor do que o governo atual em comparação, sem, no entanto, fazer as mudanças profundas necessárias a uma verdadeira transformação. Pois é, ali eu já previ qual seria a estratégia do governo Lula, ser muito melhor do que Bolsonaro em comparação, sem fazer as mudanças profundas. Quer dizer, antes da eleição a gente já sabia o que aconteceria. Só que eu coloco em forma de pergunta, será que ele vai fazer isso? Enquanto que uma pessoa menos sucumbida à autoilusão, como o Marino, por exemplo, já sabia com certeza que ele faria isso.
Ele vai se conformar com essa opção politicamente mais simples? Difícil responder. Só o tempo dirá. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Difícil responder? Rodolfo, tenha vergonha, Rodolfo de 2022. Que mico. Claro que não era difícil responder. Você sabia que ele ia fazer isso. Por que você escreveu isso? Você estava querendo enganar quem? Até o dia da posse, seguirei torcendo para que dê tudo certo. Depois, colocando pressão para que ele, em sua última chance na vida, cumpra o seu destino de nos ajudar a realmente mudar esse país para melhor. Se quiser de fato fazer isso, terá que desafiar grandes forças econômicas e terá que travar uma verdadeira guerra na Amazônia. As elites locais serão, sem dúvida, uma força potente pela devastação, mas a comunidade internacional também pode se unir a ele em uma espiral ecológica virtuosa. Espero que tenha vontade e coragem para tal. Burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. É verdade, Caetano. Mas o fato é que ou você é inteligente ou você se joga de cabeça numa campanha suja como essa. Os dois não dá, né? E eu não pretendo fazer isso de novo, não dessa forma tão burra. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.